Inscreva-se no canal para mais conteúdos. Deixa o like e compartilhe. Valeu! A primeira cena do anime é um campo de batalha no qual um exército de humanos se prepara para uma guerra com um exército de monstros. Nos é apresentado o protagonista, Itami Ouji, um otaku. Sendo assim, seu hobby é sua prioridade, apesar de ter uma vida corriqueira e pacata. Até que algo estranho acontece na cidade. Um portal surge, e dele diversas criaturas e soldados estilo medieval começam a atacar a cidade. E só para as promoções de Doujinshi não serem canceladas, ele tem que se virar contra aquilo, até tomando frente diante das forças armadas. A cidade começa a reagir com seus exércitos e conseguem conter a situação. Vários dias depois, Itami foi considerado o herói de Ginza, sua cidade, por ajudar na evacuação e garantir a salvação de inúmeras pessoas, ganhando uma condecoração e se tornando o segundo tenente, mas ficou muito triste por não conseguir comprar seus doujinshi. Ele acabou sendo movido para uma das unidades militares, e até conheceu um amigo que foi na promoção de doujinshis, Kurata. Mas as coisas não estavam em paz, e os portais continuavam a causar problemas, até que o governo decidiu melhor explorar a área mais afetada, a região especial, e até mesmo entrar no portal principal. Meses depois, Itami e sua unidade foram enviados para a região especial. Eles atravessam o portal e se deparam com o exército inimigo, e aquilo que conectava os dois mundos foi chamado de Gate. No segundo episódio, vemos o outro lado da história, a cidade imperial, que havia perdido grande parte de seu exército para os militares modernos. E então, eles decidem lutar mesmo assim, e não ficar de braços cruzados, fazendo tudo possível e pedindo o máximo de reforços. Uma conferência entre as majestades é feita, que parecem se organizar para atacar. Mas no campo de batalha, os militares japoneses eram implacáveis com suas armas de fogo e explosivos, e diversos dos reis morreram junto de seus exércitos. E em uma última tentativa, o exército de Duran, um dos reis, foi para uma incursão à noite, mas ele acabou como os outros. Enquanto isso, a cidade imperial seguia com seus planos, e eles previam que os outros reis iam ser derrotados, e eles vão se aproveitar disso mandando uma das ordens do reino investigar os japoneses. E do outro lado, eles também estavam com esse intuito de investigar, e acima disso, até estabelecer relações amigáveis só para analisar a natureza dos habitantes, e Itami ficou responsável por um desses esquadrões de investigação. Eles partem para o vilarejo mais próximo, e acabam descobrindo sobre um outro vilarejo dentro de uma floresta. Chegando lá, ela está em chamas, sendo incendiada por um dragão. Quando a manhã chega e o fogo cessa, eles exploram as ruínas e cinzas, e depois de muitos mortos confirmados, eles acabam encontrando uma sobrevivente. Eles resgatam a sobrevivente e a levam para seu acampamento. Itami decide levá-la como refugiada, e eles voltam ao vilarejo Koda, o que visitaram antes, com a notícia de que o vilarejo da floresta havia sido queimado pelo ataque do dragão. Com isso, todos desse vilarejo também teriam que sair de lá o mais rápido possível para não serem vítimas do dragão também. Dentre os vilarejos vizinhos, vemos um mago e sua aprendiz, que também tem que sair de lá, e quando ela se depara com os soldados, vai direto observá-los fascinada. À noite, vemos uma breve cena de uma tal Lori Mercury, que parece ser muito poderosa, fazendo suas vítimas. Pela manhã, Itami e sua tropa, junto dos refugiados do vilarejo, seguiam sem rumo, até que se deparam com Lori, que é chamada pelos refugiados de Oráculo. E depois de uma cena um pouco delicada, eles seguem caminho com ela. Até que no meio do caminho, o grande dragão de fogo aparece. Ele ataca diversos dos refugiados e os militares até têm dificuldades para enfrentá-lo, mas com a ajuda da elfa que acorda repentinamente, e da tal Oráculo, eles conseguem afastá-lo por enquanto. Porém, eles tinham que se separar agora, e os moradores do menor vilarejo, com mais baixas, ficaram com Itami. Depois de um flashback da elfa de seu vilarejo sendo queimado, vemos que eles estavam chegando ao seu novo destino. Do outro lado, vemos a princesa que foi mandada pela cidade imperial em sua missão, e ouviram no bar sobre um suposto grupo de guerreiros que conseguiu se livrar de um dragão de fogo, sujeitos com armas de ferro e roupas verdes. O exército chega à sua base junto dos refugiados, que ninguém sabia que Itami tinha resgatado. Mas depois de muita conversa jogada fora, eles poderiam ficar, mas sob responsabilidade de Itami. Somos apresentados aos refugiados. O mago se chama Kato, sua aprendiz é a Lele, a oráculo é Rory e a elfa é Luna. O exército começa a providenciar algumas casas dentro do perímetro, e os refugiados parecem se estabelecer bem. E enquanto tudo isso acontecia, as coisas no mundo moderno iam esquentando entre os países. Depois de um longo dia, Itami finalmente vai descansar,
e vemos que agora tem casas de banho no acampamento. Com isso, as refugiadas começam a se aproximar mais, e tudo parece bem tranquilo. Enquanto isso, vemos a princesa que tem a missão de chegar a Arnus, onde foi a terrível batalha no qual Duran ficou naquele estado, e ele diz que o Império amou para eles, e que era para ela ver por conta própria quando chegassem a Arnus. Um clima de paz se estabelecia, e eles até deixaram que os refugiados vendessem as escamas dos dragões mortos no combate de Arnus, o que significava que eles não teriam risco de não ter para onde ir ou serem vendidos. E no fim do episódio, todos vão em direção a Italica, um novo reino. Chegando ao reino, eles veem fumaça no céu no meio do caminho, um péssimo presságio. Em Italica, as coisas estavam péssimas, metade do exército da princesa havia se tornado bandidos, e mais levas deles chegavam, estava tudo um caos. Em seu momento de descanso, vemos um flashback da criação da Ordem dos Cavaleiros da Rosa, até sua consagração, e agora, eles estavam no campo de batalha. Eles são recebidos no desespero da princesa de conseguir pelo menos um pouco de forças para seu exército, e acaba dando uma portada no capitão Itami. Depois de descobrirem que aquela era a princesa, eles são levados à condessa de Italica, que é somente uma criança, pois sua família foi destruída por essa briga pelo poder, e por isso a princesa está na liderança desses exércitos. Eles se estabelecem lá, e se preparam para a próxima luta no Portão Sul. Pela noite, os portões leste são atacados, e tudo por lá parece ir por água abaixo. Eles começam a invadir o castelo em grandes quantidades, mas os militares não podem chegar lá a tempo, e a princesa se vê num impasse. Na base militar, os reforços estavam a caminho em helicópteros. A guerra parecia atingir seu ápice, e Italica estava ruindo. Contudo, Rory estava se sentindo muito estranha, e corre para o combate para saciar sua vontade da guerra, e os militares acompanham. E quando já ia amanhecendo e os reforços chegando, eles chegam ao combate. E enquanto Rory se divertia, os militares das forças de autodefesa chegaram logo atrás, e terminam com o serviço exterminando o resto do exército inimigo. No fim, eles fazem um acordo e não ganham quase nada com isso, não ocupam lugar e nem nada, só levam algumas prisioneiras, que obviamente são mais mulheres pro harém do protagonista. E com isso, elas finalmente vendem as escamas de dragão, que era o objetivo principal, mas eles acabaram se envolvendo em toda uma guerra. No meio do caminho de volta a Arnus, eles se deparam com um exército de Amazonas, e Itami se recusa a retaliar, mesmo que elas fossem ofensivas. Então, ele manda seus homens de volta e fica lá de isca. Enquanto o exército de Itami achava que ele já estava morto, ele estava de volta a Italica e a princesa estava quase matando suas próprias guerreiras por terem feito isso com Itami. Furtivamente, os aliados invadem o castelo e vemos a situação de Itami. Ele acorda em uma cama, todo surrado, mas as coisas até melhoram, pois ele estava sendo tratado por 4 maids e uma delas tinha até orelhas de gato, e vemos que todas elas são bem diversificadas, pois o último conde era bem liberal, e tinha esses gostos estranhos também. E o exército de Itami se depara com essa cena, e enquanto a princesa mandava uma de suas guerreiras até seduzir Itami para fingir que nada aconteceu, eles estavam fazendo uma confraternização cultural muito festiva. E quem paga a conta é Itami de novo, tomando um tapa na cara bem dado. E como ato de desespero por mais uma dessas, a princesa decide ir junto com Itami para Arnus para as forças de autodefesa não acabarem com o que restou do exército dela. E enquanto eles chegavam à base de Arnus, a princesa ficava cada vez mais assustada com o poder dos militares japoneses. E depois, ela se resolveu com o general. Luna foi chamada para ir ao Japão, atravessando o portal como uma representante desse mundo, mas uma galera quer ir junto. E no dia, mais pessoas ainda iam, incluindo a princesa, pegando Itami desprevenido. Eles chegam ao Japão, e as refugiadas ficam admiradas com tudo. Depois, elas vão às compras e até param para comer. Chegando no parlamento, vemos a conferência entre o Senado e princesa, que estava sendo transmitida ao vivo. E então, todas as refugiadas dão seus depoimentos sobre as baixas acerca da batalha contra o dragão, as condições dos acampamentos, e etc. E a mulher que fazia as perguntas estava se dando muito mal, e achou que as roupas de Rory eram de luto e tentou aproveitar a oportunidade, mas acabou se lascando mais ainda ao achar que as forças de autodefesa fizeram algum mal para eles. Ela simplesmente chama a mulher de idiota na frente do mundo todo e ainda esclarece tudo muito bem. No fim de tudo, vemos que Itami e seu grupo estavam sendo vigiados por algumas pessoas, e fugiram pelos metros. E depois de um assaltante tentar roubar o cajado de Rory e quebrar ele todo, junto do agente da inteligência, eles vão para a casa de Itami e encontram a ex-mulher dele. E enquanto o exterior ainda era perigoso, todos ficam por lá mesmo. E pela manhã, eles decidem se divertir um pouco, e cada um vai para um canto. Depois,
Itami se encontra com um velho amigo parceiro de eventos de anime, o ministro da defesa, Kano, e depois desse reencontro, ele retorna à sua equipe e todos vão em direção às termas. Chegando lá, Itami e sua equipe estavam sendo monitorados pelas forças especiais, mas eles foram percebidos pela força aliada. E enquanto eles tinham seu momento de descanso, as forças especiais eliminavam os espiões que estavam atrás de Itami. Porém, Kano recebe uma ligação no presidente dizendo que a operação foi cancelada graças aos Estados Unidos, que queriam que a proteção fosse cessada. Porém, se eles fossem retaliados por Itami e seu grupo, a culpa não seria do Japão, então estava tudo nas mãos deles. Durante a noite, Rory não conseguia dormir pelas mortes acontecendo ali perto dos soldados americanos contra os japoneses, e então ela parte para cima de Itami, mas não de uma forma agressiva, se é que me entende. Mas graças aos céus isso foi interrompido por uma mensagem recebida por Itami do ministro da defesa avisando sobre as forças americanas, e Rory vai lá fora dar uma averiguada. Rory começa a matar todos eles, e não são somente americanos, mas chineses e russos também, mas todos foram mortos igualmente. E depois disso tudo, eles têm que fugir dali, e se aprontam para sair. No caminho, eles encontram um soldado inimigo que serve pelo menos para dar um carro para Itami e seu grupo. Chegando próximo do portal para o outro mundo, o clima estava ficando cada vez mais tenso. Havia uma multidão por lá e eles tiveram que abandonar o carro e ir a pé, mesmo sendo muito perigoso. Mas o agente da inteligência japonesa já havia cuidado dos americanos, prendendo todos os agentes da CIA. E assim, os outros exércitos também se retiram. Eles conseguem retornar a Arnus, e o clima fica mais tranquilo. Vemos 5 meses depois, onde Arnus cresceu ainda mais e começaram as relações políticas entre o Japão e os reinos do outro mundo. Sugawara, um embaixador especial japonês, vai até o reino de Risa para resolver essas questões políticas. Enquanto isso, Itami e Kuwahara observavam o grande crescimento que houve em Arnus, contudo, eles tinham outro problema. Luna, todos os dias, procurava por seu pai morto pela cidade, como se ele ainda estivesse vivo. Mas de repente, a bebedeira no bar é interrompida por uma elfa negra que começa a fazer escândalo achando que estão dando bebida para crianças, só por Rory parecer uma. Mas mesmo assim, ela se finge de vítima e Itami tem que sair correndo dali. E depois dos aliados saírem da taverna, ela revela que uma grande recompensa espera por uma pessoa que se ofereça a matar um dragão de fogo, provavelmente o exército de verde. E no fim, vemos que o objetivo dela é levar o exército japonês para salvar sua raça. Começo do 12º episódio, vemos um flashback do ataque à vila em que Luna morava, e descobrimos que a Elfa Negra também era de lá, e grande parte do seu povo foi morto também, e era sua missão levar as pessoas de verde até seu povo. Ela parece voltar a Arnus mais pedindo a ajuda dos militares agora, mas a grande maioria sequer entende seu idioma. Até que ela encontra uma nativa que fala o idioma dos japoneses, e acaba sendo reconhecida como a assaltante da taverna, e acaba entendendo tudo errado, mas segue eles mesmo assim. Depois, vemos que Lele é chamada para interpretar a língua dessa elfa para um interrogatório. Ela conversa com Yao, a elfa, dizendo que irá falar com os japoneses para conseguir ajuda com o dragão. Lá, eles não permitem, pois a floresta que é sua terra natal se encontra em fronteiras além do Império, o que seria uma declaração de guerra imediata. Porém ainda há uma última esperança, Itami. E no fim do episódio, vemos que Itami se despedia de uma conferência com Risa, pelo bem da paz. E o anime termina com a paz cada vez mais perto de ser uma realidade.